para onde nos levam esses trilhos? Para o futuro, certamente que sim. Mas não podemos esquecer um passado recente e nem tão recente assim. O Brasil viveu o apogeu das estações ferroviárias e do transporte ferroviário há mais de 100 anos. E o Bafafá Bate-Papo vai conversar hoje com o jornalista e escritor Josélio Carneiro, que ele escreveu o livro Pare, Olhe e Escute, Nos Trilhos da Memória, pra gente. Vamos nascer na estação ferroviária, conviver, se morou lá, falar um pouco sobre isso. Meu amigo Augusto Magalhães, inicialmente obrigado pelo espaço na sua TV. É verdade, eu sou filho, neto e sobrinho de ferroviários. Eu nasci numa estação ferroviária, na estação ferroviária de Pau-Ferro, distrito de Gurien, no Brejo Paraibano, ali na região de Mulungu. E depois de 8 meses, meu pai foi transferido, ele era o chefe da estação ferroviária, o agente da estação, foi transferido para Sertãozinho, também na região ali de Guarabira, enfim. Lá em Sertãozinho nós moramos uns 6, 7 anos. E novamente meu pai foi transferido para a cidade de Nova Cruz, no Rio Grande do Norte, onde trabalhou também, chefiou essa estação ferroviária. Então o meu universo da infância e adolescência, até os 16, 17 anos, foi neste universo ferroviário. Trilhos, trens, estações, movimentos, enfim. Por isso agora estou trazendo minhas memórias da infância e adolescência nesse livro. Esta obra é uma homenagem aos ferroviários de toda a Paraíba e do Brasil. Em especial uma homenagem à memória de meu pai, meu avô e meu tio. Meu avô se chamava Manuel, era maquinista. Meu pai, João, e meu tio, Jotão. Todos três nasceram em Natal, no Rio Grande do Norte. Meu pai e meu tio foram telegrafistas e agentes de estação. Então esse livro é, acima de tudo, uma memória, tem uma memória afetiva bastante presente, né? E você é daqueles que se acostumou a ouvir o apito do trem, a placa pare, olhe, escute, e fez parte da sua infância. Isso mesmo. Por isso o subtítulo do livro, Nos Trilhos da Memória, Pare, Olhe e Escute. Essa mensagem até hoje você encontra em algumas cidades onde há um cruzamento de linha férrea e a rodovia, dentro da cidade, né? As vias urbanas. Ainda hoje existe, no livro eu trago umas 3 fotos disto. Esse Pare, Olhe e Escute é muito forte e ainda hoje na memória de nossos avós, nossos pais, pessoas que viajaram muito de trem, enfim, vivenciaram. E o livro também é uma proposta de trazer para as novas gerações este resgate, né, dessa memória ferroviária na Paraíba e também no Rio Grande do Norte e no Brasil. Então, só voltando um pouco à tua infância, você ouviu muito assim dos seus pais: menino, sai daí da linha do trem, menino, você brincava muito pelos trilhos? Fala um pouco. Eu, meus irmãos, minhas irmãs e os amiguinhos vizinhos. Isto em Sertãozinho, até os 6 anos, e depois em Nova Cruz, mais um período. Nesse sobrado mesmo, em Nova Cruz, a gente, já maiorzinho, depois do trem passar às 11 da manhã, o movimento era grande na estação, de vendedores ambulantes, de passageiros, de produtos sendo embarcados para as feiras da região, enfim. Aí meio-dia em diante estava tudo silêncio, e a gente ia, depois do almoço, ia lá para a estação. Subia para o primeiro andar, o chão era piso de madeira, fazia um barulho enorme, a gente dentro correndo. E em cima, no telhado, tinha morcegos. Os morcegos com barulhos voavam e a gente morria de medo, se espantava e descia temendo, mas enfim. Vou pegar agora a sua deixa. Você falou aí sobre o comércio local, né? Os vendedores ambulantes e tal. As estações de trem, elas trazem consigo o desenvolvimento da própria cidade. Exato, Augusto. No século XIX, o trem reinou por 100 anos ou mais, absoluto no mundo, era o principal veículo de transporte. Transporte de pessoas e transporte de mercadorias. Quando surgiu o automóvel, aí sim, os países foram relaxando, de certa forma, de investir em ferrovia. Mas o Brasil, dentre as grandes potências em termos territoriais,
o Brasil está fora dos trilhos, literalmente fora dos trilhos. O motivo é o seguinte, a partir dos anos 1920, no Brasil deixou de investir em ferrovias. Foi diminuindo, e nos anos 50 para os anos 60, o presidente Juscelino Kubitschek realmente parou geral assim de investir em trem. Os Estados Unidos, com a sua imposição permanente, produzindo automóveis, passou a exigir, mais ou menos a exigir de governos de vários países, o relaxamento com o investimento em ferrovia para abrir estradas, rodovias. O capitalismo. Capitalismo, para vender seus automóveis, né? Isso. No entanto, o Brasil parou no tempo, ele está fora dos trilhos. Os grandes países em extensões territoriais, Estados Unidos, China, Rússia, Índia, Canadá, eles têm trens transportando pessoas e sua produção de norte a sul, de leste a oeste. Somente o Brasil, entre os grandes países territoriais, permaneceu estagnado. Por isso eu digo que o Brasil está fora dos trilhos. Certo. Você acredita que o Brasil ainda pode ter essa retomada, que esse é o futuro, o transporte ferroviário de pessoas? Não só de cargas, mas de pessoas. É possível, é o sonho de muitos brasileiros, de milhões de brasileiros, defensores tanto da preservação do patrimônio restante da ferrovia. Esse patrimônio eu me refiro a trilhos, a estradas de ferro, a antigas estações ferroviárias e também o impulso na economia do país. Se o Brasil tivesse hoje uma malha ferroviária interligando todo o país, transportava também muito mais pessoas, mais mercadoria. É um transporte mais barato em relação ao automóvel, é mais seguro, enfim. Nossa proposta com esse livro não é somente trazer a memória, mas sobretudo a gente está iniciando um movimento junto com vários outros amigos para levar à Assembleia Legislativa um debate e talvez algumas câmaras municipais propondo, solicitando, sugerindo, apelando para alguns prefeitos, por exemplo, das cidades de Guarabira, Alagoa Grande, Patos, Souza, Soledade, Juazeirinho, providenciarem a restauração dessas antigas estações que estão hoje arruinadas, em ruínas, abandonadas, e revitalizar. Ou seja, esses espaços precisam ser devolvidos à vida da cidade, trazendo uma biblioteca, instalando uma biblioteca, ou uma secretaria municipal, ou mesmo uma casa de cultura, de show, enfim. Sim. A exemplo disso, nós temos a estação de Duas Estradas. Já funciona como um ponto de cultura, uma casa de cultura. Há alguns anos já, não só a estação, mas também o armazém, é um prédio bem maior, foi revitalizado, uma proposta de uma iniciativa da própria prefeita atual, Joyce Renali, a prefeita, e ela mesma tomou a iniciativa. Mas no sertão da Paraíba, em São João do Rio do Peixe, um grupo de pessoas se organizou, incentivou e o prefeito abraçou a proposta. E lá uma grande estação foi restaurada. Hoje a Casa de Cultura lá em São João do Rio do Peixe. A ideia é essa. Só um minutinho, vamos agora registrar a própria história. Passando, olha Paulo, tá vindo o trem aí, vamos registrar. Olha que maravilha. Durante nossa entrevista sobre estações de trem, sobre transporte ferroviário, esse que nos surge um trem aí. Nos trilhos da memória é o livro, mas nos trilhos da realidade atual, esse veículo leve sobre trilhos e faz a linha, João Pessoa, Santa Rita, Cabedelo, chegando nesse momento. Esse barulho eu ouvi durante muitos anos, até os 16 anos, essa chegada e a partida de trens, o movimento de passageiros, de vendedores ambulantes, gritando pela janela do trem, oferecendo água, pastel, enfim, outros lanches. Essa foi minha vivência. Literalmente eu fui um menino de beira de linha, como se diz no popular. Pois é isso, não foi nada combinado, hein? O trem chegou aqui no momento da nossa entrevista. Paulo, vê se pega as pessoas descendo ou embarcando. Que maravilha. Então vamos continuar. São João do Rio do Peixe, sertão da Paraíba, a estação já se transformou num centro cultural, outra cidade que você falou, Duas Estradas. Né? Você acha que isso
Já que a gente não tem ainda para um momento muito próximo a volta desses trens circulando todo o estado, mas as estações, a tendência é se transformarem em pontos de cultura? Exato, essas 8, 10 estações em ruínas hoje são prédios que podem ser restaurados. As prefeituras, junto à sociedade civil, ocupar esse espaço, devolverem vida a esses espaços, instalando uma biblioteca, enfim. E o exemplo de Dos Estradas e de São João do Peixe estão nesse livro. Eu entrevistei algumas pessoas desses movimentos e trago no livro. Dos Estradas é um exemplo. A prefeita é uma jovem prefeita, a Joyce. Ela própria, na gestão dela, ela tomou a iniciativa de restaurar, devolveu à cidade essa área toda. Um pátio, o armazém, a estação virou um ponto turístico da cidade, onde há mensalmente uma feira, gastronomia, enfim, e artes, música, de um modo geral. No dia 29 de abril, agora, estarei lá às 7 da noite, lançando na estação ferroviária este livro, Nos Trilhos da Memória. Ok. Eu peço permissão para convidar o pessoal de Duas Estradas a participar da festa, do lançamento do livro, com o apoio da prefeita Joyce, e chamo também as pessoas da região. Eu soube que a festa reúne pessoas de várias cidades vizinhas, então o pessoal do Sertãozinho, até parentes meus, Sertãozinho, Guarabira, Logradouro, dia 29 de abril, 7 da noite, em Duas Estradas, este livro para você presentear seu pai, seu avô, enfim, e outras pessoas amantes do trem. José, então agora vamos partir para uma outra abordagem. Além desse livro sobre as estações ferroviárias e tudo, você já escreveu vários outros livros de resgate da memória, né? Do Liceu Paraibano, do jornal A União. Esse teu trabalho, ele surgiu a partir do jornalismo? Como é que foi o interesse a partir das próprias matérias que você fazia? Como você se interessou a escrever sobre as memórias da Paraíba? Olha só, em 2002, eu lancei o meu primeiro livro nessa área de história, de memórias. Foi um livro sobre a Rádio Tabajara da Paraíba. Eu ingressei na Tabajara sendo estagiário e aluno de jornalismo na UFB em janeiro de 89 e percebi que faltava essa memória. E depois desse, em 2016, eu, repórter do governo do estado, né, eu era da Tabajara à disposição da SECOM, eu vendo muitas fotografias lá no Palácio da Redenção, um acervo fotográfico imenso, eu selecionei umas 2.000 fotos, delas eu extraí, fiz uma triagem, uma seleção de umas 300, e aproximadamente 170 fotos eu pus num livro, o livro Paraíba, Governos da Paraíba, Paraíba, Governos em Cena. Foi meu segundo livro, lancei em 2016 lá no Palácio da Redenção. Certo. Tive essa ousadia de solicitar o espaço, foi cedido, lancei lá. Em seguida, veio em 2017 os 80 anos da Rádio Tabajara. Eu estava repórter também na Assembleia Legislativa, sugeri ao deputado Evásio Bezerra uma sessão especial para os 80 anos da Rádio Tabajara, e neste dia lançamos o segundo livro sobre a Rádio Tabajara. Rádio Tabajara, Patrimônio Cultural da Paraíba. Certo. E aí vieram outros, Liceu... Verdade. 2018, 2 livros. No Centro Cultural Ariano Suassuna, nós lançamos a União, Escola de Jornalismo, uma série de depoimentos de 100 jornalistas, inclusive você também participou desse livro. Grande redação da União, viu? Foi um grande lançamento lá no Centro Cultural Ariano Suassuna. Em 2018 eu também lancei um livro sobre a minha trajetória, 30 anos de jornalismo, foi o Relatos de um Repórter. Em 2019, houve o lançamento no Liceu Paraibano, um livrinho sobre a memória do Liceu Paraibano. Entrevistamos Zezita Matos, a atriz, o jornalista Martim Moreira Franco, José Otávio de Arruda Melo escreveu um artigo, enfim, e vários outros personagens. Elba Ramalho, através de uma irmã dela, ela nos enviou um texto, um breve depoimento sobre sua passagem pelo Liceu Paraibano. Elba Ramalho estudou 2 anos no Liceu Paraibano. Enfim, e em 2022, aliás, na secretaria onde eu trabalho, da administração penitenciária, e também sou policial penal,
eu idealizei e editei, e a SEAP financiou o livro sobre ressocialização do sistema prisional paraibano. Não é um livro autoral, mas o projeto é meu, eu idealizei, editei, a SEAP assumiu. E agora, em 2023, surge este livro de memórias. Se eu puder falar mais, tem outros projetos em andamento. Pode falar. Então fala aí, quais são os novos projetos, o que é que está na tua mente aí borbulhando, né? Há alguns anos eu estou trabalhando num livro sobre, o título do livro é A Paraíba no Senado. São perfis dos 66 senadores da Paraíba, de 1826 até agora 2023. Trago o perfil desses senadores, um pouco dos projetos dele, da biografia deles. O prefácio é do senador veneziano Vital do Rego. Ele já escreveu, enfim, e ele atualmente é o vice-presidente do Senado. Esse livro eu vou ver se consigo lançar lá no próprio Senado Federal, além de lançar em João Pessoa na Assembleia Legislativa. Ok, então pronto, só para a gente fechar, nos trilhos da memória, pare, olhe, escute, terá lançamento na estação de Duas Estradas, é isso? Duas Estradas no próximo dia 29, às 7 horas da noite. Então está aqui, nos trilhos da memória, pare, olhe, escute, de Josélio Carneiro. Josélio, obrigado pela entrevista. Uma maravilha, que seu trabalho de pesquisa, seu trabalho de memória continue, importantíssimo para Paraíba, para o mundo, né? Que fica registrado aí para o mundo. Parabéns. Agradeço à TV Bafafá pelo espaço. E só para encerrar, pelo tema ferrovia, pelo amor de muitas pessoas pelo trem, o saudosismo, enfim, pelas estações, esse livro está sendo bem vendido, graças a Deus. E eu tenho recebido convites para lançar, né? Além dos Estradas, tem convites para lançar em Guarabira, na cidade de Ingá, Itabaiana, e também a própria Prefeitura de Nova Cruz, no Rio Grande do Norte, também já ofereceu espaço para lançar lá também. Então, espero levar esse resgate, essa história para muitas pessoas. E a nossa luta é pelo retorno, pela preservação do patrimônio ferroviário. E um sonho mais próximo é os prefeitos reabrir essas estações em ruínas hoje. E o sonho mais distante, talvez trens turísticos fazendo brejo, areia, borboremas, bananeiras. Bananeira. Exato. Que virou, né, pousada. Exato. O livro também, Bananeiras está no livro também. Obrigado, é isso aí. Mais um bate-papo Bafafá e vamos em frente. Se liga aí no Bafafá, Bafafá TV, no canal no YouTube. Falou.